Nós louvamos a Ti pelo Teu sacrifício naquela cruz por nós. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas nós queremos louvar, ó Deus, ao Teu santo nome, por tudo aquilo que o Senhor é. Pelo fôlego de vida, ó Deus, pela Tua grandiosidade. Muito obrigado, Deus, pela liberdade que temos e o livre acesso que o Senhor nos dá de cultuarmos a Ti, de buscarmos a Tua presença e de exaltarmos o Teu santo nome, Pai. É isso que nós fazemos nessa noite, ó Deus, através das canções, da leitura da Tua palavra, do texto e também, ó Deus, daquilo que nós temos a oportunidade de devolver ao Senhor, ó Deus, através do dízimos e das ofertas, Pai. Nós queremos engrandecer o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, boa noite. Que alegria estar com você nessa noite, poder adorar, poder exaltar o nome do nosso Deus e também poder refletir um pouco na palavra de Deus nesse dia tão especial, dia 25 de dezembro. Chegamos nessa data. Hoje, dia 25, você que talvez aí está com a sua casa cheia, talvez você veio para cá, mas ficaram alguns familiares ainda em casa, talvez você que está aí na internet acompanhando, a sua casa está cheia, gente para todo lado, né? A gente costuma dizer aqueles colchonetes no chão, aquela fila no banheiro, né? E é aquele momento que uns familiares vêm, outros vão, e tem aquele momento ali de integração, de estar junto, e aí tem amigo oculto, tem brincadeira, tem muita comida, né? Aquele momento em que talvez a gente perde um pouquinho aqueles horários assim das refeições, né? Porque tem gente que espera até meia-noite para começar os trabalhos, tem gente que meia-noite já está encerrando os trabalhos, né? Tem gente que já começou cedo e aí meia-noite já está acabando tudo, aí no dia seguinte, aquele almoço de domingo, né? Que é o dia de hoje, dia 25, é aquilo que você não conseguiu arrematar na noite passada, né? E aí você faz aquele compilado ali, quem chegou mais cedo aqui, meu irmão, o lanche até hoje aqui já chegou uma rabanada aqui hoje, entendeu? Para quem passou ali, ó, para quem veio no louvor, no ensaio do louvor, viu? Ó, essas coisas acontecem. Quem pegou, pegou, quem não pegou, entendeu? Já passou, entendeu? Então, mas esse é um momento muito especial. Esse é um tempo onde a gente também começa a lembrar e a recordar de maneira muito natural de tudo aquilo que nós passamos no ano. É um momento normalmente de reflexão, é um momento que a gente começa a lembrar daquilo que a gente planejou, se a gente conseguiu executar ou não. Esse é o momento que a gente começa a refletir muito sobre a nossa vida. E o mais importante desse tempo também é lembrarmos da maior expressão do amor de Deus, que nos deu o maior de todos os presentes, que é a vida do seu próprio Filho. Esse é o maior presente. E essa deve ser a nossa maior lembrança e a nossa maior reflexão. Lembrar de Jesus como o Salvador, lembrar de Jesus como o Messias e lembrar de Jesus como o Senhor das nossas vidas. Nessa noite, nessa penúltima mensagem do ano, nós queremos pensar com você sobre esse tema que está aí. Natal, tempo de esperança. É sobre isso que nós queremos refletir com você. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jesus, o grande esperado, prometido, enviado por Deus para nos salvar, que nasceu de uma maneira milagrosa e num local muito simples, muito humilde. Ele que já tinha sido anunciado durante muito tempo que ele iria chegar. E quando ele chegou, infelizmente muitas pessoas não acreditavam que era ele que tinha chegado. Até mesmo pela sua postura de humildade, de serviço, de amar as pessoas,
não atendeu muito bem a expectativa daquelas pessoas que esperavam um Salvador que chegasse de uma maneira talvez mais imponente, que chegasse, às vezes, como nós costumamos dizer, colocando o pé na porta, discutindo, quebrando muita coisa, fazendo grandes revoluções. E Jesus chegou de uma maneira simples, através de uma família humilde, servindo as pessoas, mas sendo a maior esperança de todos os tempos. E mais do que isso, sendo a única esperança de salvação para a humanidade. E eu quero pensar e refletir sobre isso com você, porque nesse tempo, aonde nós lembramos de muitas coisas e vivenciamos muitas coisas, nós precisamos lembrar desse verdadeiro significado. Romanos, no capítulo 8, verso 32, vai trazer a prova para aqueles que ainda duvidam de que Jesus é o Filho de Deus, quando ele diz: aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Esse texto traz de uma maneira muito clara para todos nós que estamos aqui, entendermos que Jesus de fato era o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi enviado. Deus, ele nos deu uma clara mensagem de salvação, mas ele também nos deu um presente fundamental para vivermos com alegria e com uma saúde emocional e espiritual. Tudo isso através do seu Filho, Jesus, que veio para nos dar esperança. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15, verso 13. É o texto que nós vamos ler e que nós vamos refletir nessa noite de hoje. Pensando em Natal, um tempo de esperança. Talvez nesse momento em que você começou a pensar tudo aquilo que você viveu no ano, talvez você se lembre de algumas pessoas que você perdeu, algumas coisas que talvez você não conseguiu alcançar, mas que a gente possa, nessa noite, refletir aonde nós podemos ter esperança e como nós podemos, de fato, alcançar essa esperança. E quem é esse que nos dá essa esperança? Será que ele tem autoridade para isso? Será que ele consegue fazer isso? São sobre esses pontos que eu quero refletir com você. Romanos, no capítulo 15, verso 13. Você localizou aí? Antes da gente ler, eu vou só... Depois você pode ler o capítulo com calma, mas a carta de Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que estava lá em Roma, ela tem ensinamentos muito importantes. E no capítulo 15, ele está falando ali para aquela igreja que eles deveriam ser fortes, que eles deveriam amar uns aos outros e que Deus tinha vindo para salvar a todos. Não precisava e não deveria ter distinção entre gentios e entre qualquer outros que quisessem conhecer a Jesus. Nos últimos versos antes aí, 10, 9, 10, 11, 12, ele usa e faz referência exatamente a outros textos falando que Deus veio para salvar a toda a humanidade, independente da sua nacionalidade. E aí ele chega então, encerrando esse bloco com o verso 13, que diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente começa observando esse versículo pela primeira colocação que existe aí nesse verso, que é uma identificação de Deus, que o Deus da esperança. Nesse texto, a gente vê Deus sendo chamado como o Deus da esperança, aquele que tem o poder e que tem toda a autoridade para transformar as realidades,
para trazer vida àquele que está morto, para mudar circunstâncias que os homens não conseguem encontrar uma saída, para trazer calma ao coração do aflito e trazer esperança àquele que está desesperançoso. Com um nome tão poderoso como esse, nós podemos ter a plena convicção de que se nós andarmos com Deus, nós teremos uma vida cheia de esperança, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa jornada. E aí, a gente vai para um outro destaque que existe aí nesse texto, porque ele fala que esse Deus que nos traz esperança, que é o Deus da esperança, Ele vai nos encher de duas coisas. Quais são as duas coisas que ele fala aí no texto? Alegria e paz. Alegria e paz. Esse Deus que traz esperança ao meu e ao seu coração, que nasceu em um lugar simples, de uma família humilde, trazendo a única esperança de salvação para toda a humanidade, Ele enche o nosso coração com toda alegria e paz. E nesse momento do ano é um momento onde muitas pessoas começam a refletir se de fato o ano que viveram valeu a pena, se de fato elas se sentem felizes, se elas estão em paz diante das circunstâncias da vida. E aqui está um dos textos que revela talvez uma das maiores buscas de toda a humanidade, que é: como eu posso ser feliz? Como eu posso ter uma vida feliz? Como eu posso ter uma vida em paz? Como eu posso ter paz no meu coração? O Deus da esperança é capaz de encher o seu coração de toda a alegria e paz que nós precisamos. Agora, ele coloca aí, logo em seguida, uma condição para que isso aconteça. Ele coloca, na verdade, ali uma explicação como que esse Deus da esperança vai conseguir encher o seu coração de paz e de alegria. Na maioria das vezes nós vamos pensar em recursos e esforços que nós possamos fazer para conseguir alcançar essa paz e essa felicidade. É claro que existem sim algumas coisas que trazem alegria ao nosso coração. Tem algumas atitudes que nós tomamos, algumas coisas que nós fazemos, que elas de fato trazem uma alegria no nosso coração. Mas essa alegria que o apóstolo está falando aqui, não é essa alegria momentânea, mas é uma alegria constante na nossa vida. É uma alegria que ela permanece em todo o tempo. A terceira parte desse verso vai dizer que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele. Nós só teremos condições de fato encontrarmos e vivermos essa alegria e essa paz de maneira completa no nosso coração, quando nós confiarmos no Deus da esperança, no Jesus que nasceu e morreu para pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Não são pelas nossas atitudes, não é pelo nosso planejamento anual ter sido bem executado ou não. Não é porque todos os nossos objetivos foram alcançados, ou porque talvez a gente consiga achar justificativas pelos quais nós não alcançamos tudo aquilo que planejamos. Mas nós de fato só teremos o nosso coração cheio de alegria e paz quando nós depositarmos a nossa confiança única e exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso que esse é um tempo de esperança. Por isso que esse é o tempo em que nós precisamos lembrar que o único capaz de encher o nosso coração de alegria e paz
é Jesus Cristo. Agora, é interessante que quando nós reconhecemos que Ele é o Deus da esperança, que esse tempo, que é um tempo de reflexão, nós confiamos nele e temos o nosso coração cheio de alegria e de paz, isso não fica apenas com a gente, isso não fica apenas na nossa casa, isso não fica apenas no nosso coração, isso não fica retido apenas ao nosso próprio benefício, porque a parte seguinte do texto vai dizer que para que vocês transbordem de esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Quando nós entendemos e compreendemos e acreditamos nesse Deus da esperança, confiamos nele, temos o nosso coração cheio de alegria e paz, isso transborda e essa esperança começa a alcançar a outras pessoas que estão ao nosso redor. Se você já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você precisa transbordar de esperança. Paulo está falando aqui aos romanos sobre um projeto eterno de Deus para nos salvar através de Jesus. E é uma salvação para os judeus e para os não judeus. E por isso ele fala sobre essa questão de transbordar, porque aqueles que conhecem a Jesus e têm essa esperança em seus corações, é natural que eles transbordem isso a outras pessoas. E ele afirma que essa salvação, ela produz tanta alegria e tanta paz, que não há como não alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Eu não sei se você já teve a experiência de talvez estar conversando com alguém que está aflito, angustiado, e essa pessoa falar assim: olha, eu não sei o que é, mas eu gosto de conversar com você, tem um negócio diferente em você, assim, sabe? Tem uns que até falam assim, parece que você tem uma luz assim em cima, tem uma energia boa. Quando nós transbordamos da esperança de Deus, por mais que as pessoas não saibam explicar o que é, elas sentem o Espírito Santo agir através da sua vida. Agora, talvez você esteja passando por um momento em que, para ser bem honesto, você esteja pensando assim: ah, mas eu não fico feliz o meu tempo todo da vida, não. Eu já aceitei a Jesus, mas eu não sou feliz em todos os momentos. E se a gente for bem honesto, existem muitas circunstâncias da nossa vida que elas nos afetam. E às vezes as adversidades são tão grandes que existem momentos em que a gente se entristece. Alguns tentam, durante anos, ingressar em uma jornada de graduação tão sonhada, e depois de algumas tentativas, ainda não conseguiram começar. Outros estão na outra ponta, conseguiram terminar a tão sonhada formação, mas ainda não conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Estão aflitos, angustiados, porque ainda dependem dos seus pais, ainda precisa morar debaixo do teto dos seus pais. Outros se casaram com a esperança de viver uma eterna lua de mel, mas depois que alguns dias passam, algumas dificuldades começam a surgir, e alguns atritos começam a acontecer. E às vezes parece que essa crise não vai acabar. Outros já passaram por essa adaptação inicial, mas estão na jornada
da espera de um filho. Esperavam talvez engravidar com facilidade, mas há anos tentando e nada acontece. Talvez o Natal seja um tempo para alguns de lidar com alguns parentes que trazem algum tipo de incômodo por algumas questões que nunca foram resolvidas ao longo da vida. Talvez porque vão ter que encarar o seu ex-cônjuge por causa de uma briga e no momento ali de encontrar o filho, vão precisar rever aquela pessoa. Ou ainda porque vão passar o Natal sozinhos. E às vezes dói ver famílias reunidas, enquanto talvez você esteja distante e solitário da sua família. A verdade é que no dia a dia nós lidamos com muitas desilusões. E os desapontamentos na vida, eles são reais. Eles vão acontecer em algum momento da sua vida. E é por isso mesmo que nós precisamos entender que o Natal é um tempo de esperança. Muito além da mensagem de salvação em Cristo Jesus, é uma promessa de esperança eterna em Cristo Jesus. Deus, Ele quer e Ele pode, através do Espírito Santo, nos fazer transbordar de esperança. Por mais difícil que sejam as circunstâncias. A última parte desse verso vai falar exatamente sobre isso. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O final desse verso deixa muito claro de que tudo isso só vai acontecer pelo poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. E nós queríamos fechar a mensagem deste ano falando sobre esse tempo de esperança, porque eu não sei como foi esse seu ano de 2022, eu não sei os desafios que você passou, eu não sei o momento em que você vive na sua vida neste instante, mas quando nós falamos e chegamos nesse tempo de Natal, parece que tudo fica muito bem. E é um momento de celebração, é um momento que a gente se reúne em família, é um momento que a gente celebra e é um momento onde nós devemos de fato nos alegrar. Porque é o momento em que a esperança de salvação chegou a este mundo para vencer o pecado e vencer a morte. Mas depois desses dias, vem o ano novo e começa-se uma nova jornada. E depois desses dias, dessas 2 semanas, talvez aquele período tão tranquilo que estava na sua vida, as dificuldades, como alguma dessas que nós citamos aqui, alguns exemplos, começam a acontecer na nossa vida. E aí vai ser nesse momento em que você vai precisar recordar desse texto e dessa mensagem. Porque em nenhum momento Deus falou que nós estaríamos livres das lutas e das dificuldades na nossa jornada. Eu, como pastor, não estou livre de nenhuma das dificuldades e dos exemplos que citei aqui. O pastor Fabrício também não, o pastor Ignaldo também não, o irmão Josimar também não. Nenhum de nós estamos isentos de passar por nenhuma dessas dificuldades e por nenhuma outra. A grande questão é lembrarmos da nossa verdadeira esperança, que é Jesus Cristo, e que nós só iremos alcançar pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Durante todo esse ano nós falamos sobre amadurecimento, nós falamos sobre uma jornada de crescimento.
Nós falamos e ensinamos sobre muitas coisas e confrontamos muitos sobre diversos pontos que nós precisamos crescer e amadurecer na vida. E o nosso desejo e a nossa esperança também é que você tenha aplicado isso na sua vida. Que você olhe para esse ano e você consiga ver um crescimento e um amadurecimento na sua vida com Deus. Para que você consiga de fato transbordar de esperança para as pessoas que estão ao seu lado. Porque isso não é uma sequência de lições, não é simplesmente e automaticamente estudar um livro que você vai crescer espiritualmente automaticamente. Você precisa de um relacionamento com Deus. Você precisa colocar em prática tudo aquilo que você ouviu ao longo de todo esse ano. Porque o tema vai mudar. Mas a nossa jornada de crescimento, sabe até quando que ela vai? Até Jesus voltar. Ou Ele levar você. Um dos dois. Nós vivemos num mundo aflito. Nós vivemos num mundo angustiado. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão em busca de paz, onde as pessoas estão em busca de esperança, onde as pessoas estão em busca de algo que faça sentido para as suas vidas. E você pode transbordar de esperança e apresentar a essa pessoa o verdadeiro significado do Natal. Você pode de fato apresentar para as pessoas que estão ao seu lado o caminho para que elas tenham o seu coração cheio de alegria e de paz. Ajudar essas pessoas a conquistarem seus sonhos, seus objetivos, assim como nós falamos aqui, que nós queremos não apenas esse momento de preparação para esse concurso, mas a gente sonha com muitas outras coisas. Para o desenvolvimento e para ajudar todos que estão aqui a desenvolverem suas carreiras, para você crescer nos seus estudos, na sua formação. Mas mais do que isso, nós precisamos lembrar de que a verdadeira esperança só é encontrada em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos que Jesus veio ao mundo para nos salvar, que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para vencer a morte. Quando nós reconhecemos e cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, de fato, nós vamos viver esse tempo de esperança. E esse tempo de esperança, sabe até quando que ele vai durar? Até Jesus voltar. Porque depois nós estaremos com o próprio Deus, que é a esperança. E lá não existirá mais choro, não existirá mais dor, não existirá mais aflição. Porque as dores desse mundo já vão ter passado. A nossa tendência a olhar para essa frase é pensar que esse tempo vai durar 1 ano, 2, vai durar 2 semanas, vai durar 24 horas. E que depois do dia 25, acabou. Mas esse tempo de esperança é enquanto você tiver fôlego de vida. E o nosso desejo como igreja é que você transborde essa esperança para todos que estão ao seu redor, pelo poder do Espírito Santo. Que nesse tempo de reflexão, de final de ano, você aproveite para avaliar a sua vida, a sua jornada com Deus, o seu crescimento com Deus. Quantas pessoas você levou a Jesus? Quantas pessoas você levou no seu PGM? Aquelas pessoas que estão no seu cartão-alvo, como estão? Que você se empenhe em não apenas ser o melhor profissional na sua área, ou no local onde você trabalha,
mas que você se empenhe em transbordar da esperança para todas as pessoas que estão ao seu redor. Seja onde for, seja na sua escola, no curso que você faz, entre os seus amigos, aonde você estiver, que você se empenhe em demonstrar essa esperança pelo poder do Espírito Santo. E assim como o apóstolo Paulo fechou essa sequência de orientações para aquela igreja, que estava vivendo um momento difícil, que precisava pregar o evangelho para todas as pessoas, sem fazer distinção, mas que também precisava permanecer firme e crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mesmo em meio às lutas e dificuldades e tantas aflições. Quando o momento de aflição chegar, quando o momento de maiores tribulações chegar, porque eles vão chegar, você se recorde que o Deus da esperança encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Deus, porque em uma demonstração de amor tão grande, o Senhor enviou o Seu único Filho, abrindo mão, a Deus, de toda a Sua divindade, de toda a Sua autoridade, de todo o Seu reinado celestial, Pai, para vir a este mundo em forma humana, para pagar o preço dos meus pecados, Deus. Não existe uma demonstração de amor maior do que essa, Pai. E nós agradecemos a Ti nessa noite, Deus. Porque de uma maneira tão simples, de uma maneira tão humilde, a única esperança para toda a humanidade chegou a Deus. Através de Maria, em um local tão simples, mas que fez uma revolução, ó Pai, em todo o mundo. E nós rendemos graças a Ti, ó Deus, por tão grande demonstração de amor. Nós rendemos graças a Ti, ó Pai, porque todos os dias nós temos visto a Tua mão de graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós rogamos a Ti, ó Deus, porque mesmo nos momentos de maiores aflições, de maiores angústias, Pai, o Teu Espírito Santo traz conforto e consolo ao nosso coração, Deus. Nós Te agradecemos porque nessa noite, ó Deus, através da Tua palavra, o Senhor renova a esperança no coração daqueles que estão aflitos, ó Pai. Daqueles que talvez estão respirando fundo para fechar essa última semana do ano. Daqueles que talvez, ó Pai, estão tentando encontrar forças para começar a nova jornada. Nessa noite, ó Deus, nós encontramos esperança no Senhor, Pai. O Senhor, ó Deus, lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco em todo o tempo. E que pelo poder do Teu Espírito Santo, nós podemos, ó Deus, não apenas ter paz nas nossas aflições, mas também transbordar de esperança para todos aqueles que estão ao nosso redor. E esse é o nosso desejo, Pai, como servos Teus, transbordar de esperança para todas as pessoas que estão ao nosso redor, para todos aqueles que estão aflitos e angustiados, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, levar a única esperança, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Teu infinito amor, ó Pai, está sobre nós todos os dias. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.